Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus! Estamos aqui reunidos, bem-vindos sejam vocês, reunidos para conversar um talk. E o talk de hoje, a conversa de hoje é muito importante. Bem-vindo, primeiramente, seja muito bem-vindo. De onde você veio, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Luz Quântica, Videbs e Agnósticos. Tu verás e reconhecerás. Tudo limpeza de boa. O tema de hoje é a paralisia do servo, uma neurose e a liberdade do filho. A produção, desconstruindo a lei, o inconsciente para o desejo. É um tópico super importante que eu misturei um pouco com a lei judaico-cristã, católica, com a escritura católica, sagrada, escritura da Bíblia sagrada. Lacan em Bíblia, vamos lá. O tema de hoje, a paralisia do servo e a liberdade do filho, desconstruindo a lei para o desejo. A procrastinação como recusa de morte. O obsessivo age como se pudesse comprar o tempo através de rituais e dúvidas. Nas Escrituras, Jesus adverte: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Ninguém é maior que ninguém. Mateus 6,27. A neurose busca o controle total. Encontrar uma falta que lhe preencha. Está todo mundo sempre se renovando nas suas neuroses, fantasias, por isso que diferencia. Enquanto a fé, a análise, exige a entrega ao imprevisto, justamente ao inconsciente, ao nomen, à lei. O império da lei contra a graça. Lacan aponta que o obsessivo é o escravo da lei. Ele se perde em detalhes normativos para não enfrentar o desejo. Jesus criticou essa estrutura nos fariseus, que limpavam o exterior do corpo, o ritual, mas mantinham o interior intocado. A cura está em trocar a letra que mata pelo espírito que vivifica. A letra que mata é o desejo de Thanatos, pulsão de morte. E a pulsão de vida está justamente aqui de Freud e Lacan, com um ato de criar a virtude, saber manejar a virtude para se chegar no desejo e fazer o seu desejo, ou convergindo, ou se realizando, ou se multirealizando. Então, quer que seja, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu ser de luz. A dúvida como defesa. Por que o neurótico duvida? Porque é uma coisa diabólica. Neuro, já está dizendo, neuro é uma negação. Rótico, já está dizendo, é o que é raiz de um sintoma perverso. A dúvida obsessiva é uma forma de manter o objeto de desejo à distância. A dúvida obsessiva é uma forma de manter o objeto de desejo à distância. Como assim? Você já sabe qual é o seu desejo de hoje? O meu desejo de hoje é que todo mundo seja feliz e alegre, como eu. E ter uma boa vida. Sorrir para não chorar, chorar para rir mais. E viver uma vida boa. Ter vários desejos, não é só um desejo que a gente tem. Meu primeiro desejo é que essa videoaula, te instrua a chegar ao meu caminho aqui e se ver nessa luz quântica, que é a aleatoriedade radical, a alteridade radical, misturado com Einstein, misturado com Schopenhauer, com outros filósofos. E eu, teórico da filosofia quântica. Estou vivo ou morto? Jesus responde a essa paralisia com o imperativo de movimento. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura não vem da certeza intelectual, mas do ato. Como é um livro que eu estou escrevendo ainda, é um livro só de poesias, só de orações. Se chama Ação com Fé Salva. E o que é ação com fé? É justamente o comportamento, a atitude. E a atitude é você crescer para a vida. A figura do pai e o grande outro. O obsessivo tenta constantemente satisfazer ou enganar um grande outro, exigente e severo. Jesus subverte isso ao representar o pai não como um juiz punitivo da lei mosaica, mas como o Abba. Abba é, em hebreu, pai, significa pai, Deus. Deus. Um lugar de acolhimento que permite o erro e a subjetividade. É normal errar. Por isso somos todos de acordo com o nosso cérebro intuitivo, lá na parte esquerda do cérebro,
faltas falhantes, ou seja, não todos fálicos. E do lado direito, o nome do Pai, representação do real. Isso tudo, esses erros e características se transformam na metamorfose para tentar explicar como Jesus age entre nós, que Ele está no meio de nós. O sacrifício inútil. O obsessivo faz sacrifício constante para aplacar uma divindade obscura, seu próprio superior. Lacan diz que o obsessivo trabalha para o Pai morto, Jesus. Ao se oferecer como um sacrifício final, encerra a era dos sacrifícios rituais, convidando o sujeito a viver no desejo e não na dívida impagável. Você tem que viver do seu desejo, cara. Você tem que valorizar o seu desejo, como saber desejar. E o melhor desejo é saber como desejar. É o que Lacan ensina, é o que Lacan nos instrui, é o que Jesus nos instrui. Mas o desejo, se tem desejo bom, tem desejo mau. Isso depende da perspectiva como você olha. Um desejo que é mau para você, da sua subjetividade, você não pode arriscar sua subjetividade a mercê dos desejos da figura do grande outro, de outrem. Se você está falando para uma cidade, para o mundo inteiro, você não pode se dar para ser fuzilado, porque esse é um desejo que seria punitivo. Deus não desejaria isso do seu filho. Então é um desejo, uma alucinação, uma forma de delírio, que eu represento aqui como um desejo de grandeza, no qual esse fuzilamento não existe. É uma paranoia, é só um sintoma. O sacrifício a onipotência do pensamento. O neurótico acredita que seus pensamentos podem ferir ou salvar. Típico dos neuróticos obsessivos. Jesus eleva o pensamento à categoria do ato, Mateus 5,28. Mas não para condenar, e sim para mostrar que a verdade do sujeito está no seu íntimo, o coração, e não apenas nas suas mãos limpas. Olha minhas mãos limpas. Olha que eu estava trabalhando com meu pai, juntando as telhas ali, ajudando meu pai ali. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Victor Lucas Bonfim, eu sou filho de Ariane Arantes, Bonfim e Vânia Lucas Soares, e tudo de bom pra vocês, já me conhece um pouquinho. Armadilha da manhã. O isolamento do afeto. Para não sofrer, o obsessivo isola a ideia do sentimento. Ele fala da vida como quem lê um manual. Jesus, ao chorar por Lázaro, ou sentir a angústia no Getsemane, mostra a integração no afeto no real. O conselho filosófico aqui é: permita-se o desamparo. Permita-se o desamparo. O conselho filosófico aqui é: permita-se o desamparo. O que vai gerar angústia, o sintoma, não tem como explicar. A armadilha do amanhã. O obsessivo vive do amanhã, eu faço. Jesus corta essa defesa. Basta cada dia o seu próprio mal. Para Lacan, o desejo é sempre presente. Adiar o desejo é, na verdade, uma forma de evitar a castração. Entendeu bem? O que é castração? É a castração da linguagem. Não como matema sexual, mas como desejo de construção e não da desejo de obscuração. A fantasia da autossuficiência. O obsessivo quer dar conta de tudo sozinho para não depender do outro. Jesus proíbe a lógica do corpo e da comunidade. Sem mim nada podeis fazer. Reconhecer a falta, a castração, é o único caminho para a verdadeira potência. A castração é quando você está zen. Mas se você estiver zen demais, vai te levar ao niilismo. E o niilismo é um nada que não existe, que vai te levar à obscuridade. E a obscuridade te leva aos seus pesadelos. E a obscuridade no pesadelo é má por si. Aí, dentro dessa escuridão, que você encontra a luz. E a luz é Jesus. Pronto. A travessia da fantasia. O objetivo final, tanto na análise lacaniana quanto no caminho cristão, é a queda das máscaras, deixar de ser o escravo útil para ser o filho livre, como diz o Sanema, na página 42 do meu livro. Não há mais volta para o que foi esquecido. A liberdade nasce quando o sujeito para de pagar por uma culpa que não é dele. Eu não sou culpado, você não é culpada, Beltrano é culpado, ninguém é culpado de nada. Se for culpado, nem culpa é Deus, peça desculpa. Não tentar ser perfeito para ser amado pelo universo ou por Deus. A perfeição é a armadura do obsessivo. A luz quântica só entra pelas rachaduras da sua imperfeição assumida. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, da necessidade de estar sempre certo. Entendeu bem, meu querido? Irmão e irmã, de luz, é assim que a gente trabalha. A gente trabalha pensando em te ajudar, te levar ao bem.
Agora, deixa eu ver se eu tenho bateria aqui. Tenho, 6%. Vamos lá. A relação com o outro morto. O obsessivo mantém uma relação peculiar com um grande outro. O azão entre barras. Barras. Para ele, o outro é visto como um mestre exigente. O pai, a voz, a alienação, o mestre. Significante. O que significa ou não significa. Cujos desejos podem ser antecipados e satisfeitos para evitar um confronto direto. O estratagema. O obsessivo tenta fazer o outro existir através de rituais e regras, mas ao mesmo tempo trabalha para o outro não desejar nada. Se o outro desejar, o obsessivo fica em perigo, mas o desejo do outro aponta para a sua própria falta. O desejo do outro não é o desejo dele não é o desejo do outro. Há duas diferenças, a morte do outro. Lacan afirma que o obsessivo, muitas vezes, age como se o outro estivesse morto ou fosse uma estátua. Ele transforma a vida em ritos burocráticos para congelar a dinâmica do desejo. Seja dinâmico, como meu pai Ionarante sempre diz. Dinamismo é a chave para abrir caráteres. E os melhores caráteres estão nas escrituras bíblicas. O desejo impossível. Se no histérico o desejo é insatisfeito, no obsessivo o desejo é impossível. O obsessivo protege o seu desejo colocando no lugar inacessível. Por exemplo, que esse vídeo seja visualizado por 100 mil pessoas. Um desejo. Se vai ser atendido, não sei, eu não sei. É só um desejo. Eu procrastinava, planeia e cria labirintos mentais. A procrastinação não é preguiça, é uma defesa. Se ele realizar o seu desejo, ele encontra a finitude e a castração. Portanto, ele prefere manter o desejo no campo do amanhã, sustentando a fantasia de que é eterno. Nada é eterno, tudo passa, nada se fixa. A dúvida e a onipotência do pensamento. A dúvida é o motor da neurose obsessiva. O sujeito perde-se em cogitações infinitas. Será que fechei a porta? Será que ele gosta de mim? Função da dúvida. A dúvida serve para paralisar a ação. Enquanto o obsessivo duvida, ele não escolhe. E enquanto não escolhe, ele não perde nada. Evita a castração. Onipotência. Ele acredita que os seus pensamentos têm poder real. Se ele pensar algo mal, sente uma culpa devastadora, como se o pensamento fosse equivalente ao ato. Isso é totalmente da neurose. O objeto e o anal. O objeto A e o anal. O domínio do controle. Na teoria das pulsões, a obsessão está ligada à fase anal. Lacan reinterpreta isso através do objeto A, o resto, o excremento. O obsessivo trata os seus pensamentos, seu tempo e o seu dinheiro como algo que ele deve reter ou controlar rigidamente. A limpeza, que o ordenamento obsessivo não faz, são formas, de gerir o que escapa ao controle, o gozo imundo e imprevisível. Dose o teu sintoma, como diz Zazé, que seja bem ou mal. Aquele bom tá, né? Tô cagando, tô andando. Tô cagando e andando. Vamos lá, o super-eu feroz. O obsessivo é habitado por um super-eu extremamente sádico. Ele vive sob uma culpa constante por crimes que não cometeu. Ele sente-se em dívida com um pai simbólico que nunca está satisfeito. O trabalho forçado e o esgotamento burnoso são muitas vezes forma de um obsessivo pagar essa dívida imaginária para com um grande outro. Deus, o inconsciente, sabe-se lá quem. Você mesmo, ou a autoridade radical. A travessia da fantasia na obsessão. Neurose, tá vendo? A falta. Entendeu bem? O objetivo da análise para um obsessivo não é dar-lhe certeza, mas sim levar ao ato. O ato é aquilo que rompe a dúvida, é o momento em que o sujeito aceita que o outro não tem todas as respostas e que ele próprio é falho. Como vimos no meu poema, você vai encontrar no meu poema A Bela do Ser. Em síntese, o obsessivo, a Bela do Ser nesse sintoma obsessivo, é um sujeito que se finge de morto para não ter de enfrentar o fato de que vai morrer. A análise lacaniana convida a sair do seu império do pensamento e arriscar-se na vivacidade e no perigo do encontro real com um outro. Ou seja, a máscara cai, a máscara caiu, a neurose. Então você vai lá e encontra. Então há uma realização de amor, há uma confraternização, algo real. Não o impossível da neurose real. Porque nas neuroses, a transferência é impossível. Você está neurótico, você está psicótico, você está delirando. Se você mantiver delírios, crenças delirantes, você vai ter alucinações com base nos seus delírios. Se você mantiver a estrutura do seu caráter
firme e forte, você vai conseguir ultrapassar o desejo de morte. Você vai transmutar. Aqui, ó, pulsão de morte para baixo, pulsão de vida. Thanatos, princípio da destruição e princípio do prazer, pulsão de vida. A pulsão de vida é ajudar. No caso, eu, professor Pedro Vitor Lucas Bom, e guru aqui da Luz Quântica. E agora eu vou terminar aqui o assunto com um dos meus cinemas para vocês, para ver se agrada a vocês, né, meu ser de luz. Eu escrevi com tanto amor e carinho, e esse vai ser A Bela do Ser. Há uma chance de não descer nos canos da vibração. Esqueci que a representação se acopla feito um carrapato no ter. Incomparável. Acho que vi a força de ter ouvido o vento no inverno. Como as pulsações do milagre deixaram surdo e salvei-los do inferno. Perdi os sentidos angelicais enquanto exorcizava a beleza do ser. Agora remaneço queimado dentro dos teus olhos no parecer. Pelo inalcançável pareei para esquecer do poder de permanecer. Na falha tectônica um opaco estrondo ergueu novamente, reformando a estrutura do vaso, nas peças dentro da mensagem. Cavalgue indomavelmente para que apenas sob teu punho segure, firme a direção da velocidade que atravessa o rebanho, liderando e espalhando os que devem estar na bela do ser. A rima da montanha intensamente surrupia a pelagem. Desaprendi do falso intelecto que estava plantado na loucura. Fiz daquele chão uma arma para armazenar profecia e senti a união da natureza que é o futuro. Nas noites quentes tratei no paladar me iluminar de estrela em estrela, para que daquele cacto renasça as cinzas de uma geração perdida. Somei principalmente na honestidade o sentimento que se revelava. Roubado na linha do céu, minha casa começava a desmoronar. A luz da escuridão me esperava para dignamente morar. Amanhã cresce de volta em outros tantos anos, fechando o círculo. Ó boca, abandone as cortinas escuras do teatro desse jogo infantil. Espero a escuridão me cobrir com sua primordial visão. A raposa repontou no prisma um monte incinerado do sofisma. Com a benzida bela de prata, acertei na testa do vivo morto. O veneno que perfura as costelas dos homens noturnos, no canto da beleza natural, apagou o fogo da falsa verdade. E Saturno profundamente apreendeu, iluminado pelo sol. A monocultura dos libertos da projeção corrigiu pelas interseções. Na exceção plutônica, voltei à plenitude da função, como a chuva que derrete a neve no pico florestal. Pois vitamente fui a fundação da semente do mundo, para manifestar o descobrimento do sistema galáctico. Na chamada do universo, ela me mostrou que a flor continua intacta, mesmo que granizo estilhasse o espelho da alma. É preciso crescer para saber rir na prosperidade, conduzir o prêmio da liberdade na esfera da alma. Sacuda a fantasia das eloquências dos 4 elementos. Estive enjaulado na mesmice do sentido de um momento. Agora que respiro, por que tocas na superfície das feridas do cientista? Por que intrometes a pesquisar o aspecto da alma? Por que minha descendência sobreviveu da fantasia, enquanto os sonhadores reproduziram minha virtualidade? Adivinha por que arco a eloquência da conservação da fusão, quer dizer? Vou para além do topo da tempestade que fragmentou os sensos. Que belo amanhecer para ter nascido do natural e naturalmente irei. A questão não é a retórica do direito no qual estou metido. A conservação absorve as experiências que circundam as almas. Na fusão de frequências fica alerta quando tudo se misturar. Não confunda os fins do meio de onde ela está. A mãe natureza há de esclarecer o princípio do fim. O príncipe das trevas ilumina todos os seres afins. Na fúria que descreve a hipocrisia, a legenda dos trouxas. O curso do rio não muda, na direção escavando as cidades. Na paixão obscurantista, onde está a bela do ser? Onde as pessoas reais foram? É triste ter razão ou honestidade no país da perdição? Qual seria sua melhor retórica se estivesse invertido na especulação? Hoje beijei Nernanda com o sabor da morte, deliciosa como a virgem dos mundos. Não profane o primeiro atributo da essência humana, o amor. Deixe que as formas naturais conformem, em menos que o universo surja ao seu redor.
Não durma na palavra dos sonhadores, prossiga na dimensão das chamas espetaculares concedidas por Ares. Estou novamente em Ix, executado pelos trovões do silêncio. Quero vê-los vitoriosos. Transitando num novo domínio, não mudei de nome. Quando morreres, o cosmo terá se extinguido definitivamente, sem presença e sem onisciência. Leva os males ficcionais, travando o olhar para além do infinito da matéria. Vejo o ensejo de corações mentais partidos à violência. Vejo o desejo de delinquência da ideologia formular hipocrisia. Assim como a minha mente flutua no alto refrão, Raja ilumina o futuro que está arruinado no idealismo social. Destrua a pirâmide do império tecnológico. Preserve a natureza da ciência transcendental. Ela é a bela espirituosa do ser, a sequência indecifrável das forças. Eu tenho um dedo azul, apesar da distância fria. Não tão fria do teu futuro, feche os olhos. A natureza se transformou em sequazes máquinas de olhos, ordenando na teia do submundo revolucionar gesso. Dessa profunda fratura sem condições à glória. As eras existem entre as estações da mente. Não se distraia com as correntes culturais que não lhe educam. A saber ser capaz e lutar pela propriedade do singular da história. A chave da voz na tua alma guarda os segredos do futuro. Não teme com as forças do núcleo da natureza. Ela é bela em si mesma, cheia de graça e aventura e aventureira equilibrada. Ela é a bela em si mesma, cheia de graça e aventurosa equilibrada. O pêndulo é apenas um movimento da definição teatral de um estado. Surreal, onde está a bela do ser, no qual devo ascender. Muito bem, esse foi o Sanema de hoje. A bela do ser, que é você mesmo, meu ser de luz amado. Cada um tem o seu Raja, pensamento positivo, Raja Yoga, Nernanda, lado A, lado B, fecho, ego ideal, ideal de ego, tá tudo certinho. O Sanema espero ter recitado de uma forma trovadoresca, mas que não transpareça tanta emoção negativa ou emoção positiva. Espero ter agradado. Não posso agradar a gregos e troianos, mas eu posso fazer o meu melhor de mim, é o que eu estou fazendo, dando o meu melhor de mim. E eu tô fazendo a leitura desse Sanema com a visão lacaniana, né? Eu sou psicanalista lacaniano. E, por exemplo, a relação com o grande outro e o grande do morto. Justamente, é o que vai dizer Lacan aqui, ó. Como vimos no programa BLC, no livro de Rajna Kalesh Hernanda, meu livro, a cura ocorre quando o sujeito solta as correntes que prendiam a voz. Se você coloca o delírio, que existe uma voz pensando sobre você, você dá atenção a essa voz, você perde o equilíbrio. Então fique com Deus Pai Todo-Poderoso, Namastê, Namaskaram. Voltem de novo. Videbs et Agnosis. Muito obrigado, meu querido. A bela você. Dá like aí para fortalecer. Pedro Vigo, Lucas Bonf, Luz Quântica, Videbs et Agnosis. Tu verás e reconhecerás. Olá, meu querido e amado ser de luz. Tudo bem com vocês, meu público? Espero que sim, com certeza. Estamos bem? Como estamos? Estamos bem. Como estamos? Estamos vivendo, estamos lidando com o outro. Aqui eu me apresento. Eu sou Pedro Vitor Lucas Bonf e eu vou tratar o seu outro no manejo desse cinema que eu acabei de falar há pouco tempo. Vamos lá. Vamos lá. A travessia da fantasia. O sujeito... A travessia da fantasia. O objetivo final, tanto na análise lacaniana quanto no caminho cristão, é a queda das máscaras, deixar de ser o escravo útil para ser o filho livre, como diz o Sanema da página do meu livro, Rajna Kalesh Hernanda, Um Amor. Do meu livro. Não há mais volta para o que foi esquecido. Já esqueceu, já perdoou, já está perdoado. A liberdade nasce quando o sujeito para de pagar por uma culpa que não é dele. Conselho final. Não tente ser perfeito para ser amado pelo universo ou por Deus. A perfeição é a armadura do obsessivo. A luz quântica só entra pelas rachaduras de imperfeição assumida. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive na necessidade de estar sempre certo. No meu caso, quem está sempre certo? Ninguém está sempre certo. Mas eu estou certo na minha razão. E meu pai está sempre certo também.
Vamos lá. Na relação com o grande outro, ou o obsessivo mantém uma relação peculiar com o grande outro. Para ele, o outro é visto como um mestre exigente, cujos desejos devem ser antecipados e satisfeitos para evitar um confronto direto. O estratagema. O obsessivo tenta fazer o outro existir através de rituais e regras, mas ao mesmo tempo trabalha para que o outro não deseje nada. Se o outro desejar, o obsessivo fica em perigo, pois o desejo do outro aponta para sua falta. Ou seja, de Lacan diz, o desejo do eu é o desejo do outro, mas Deleuze diz, se você cair no sonho do desejo do outro, do seu inconsciente, você está frito. Não cai no desejo de qualquer um, não se deseja de outrem. A morte do outro. Lacan afirma que o obsessivo muitas vezes age como se o outro estivesse morto ou fosse uma estátua. Sim, isso é o silêncio neurótico. O outro é a sua sombra. Aqui está minha sombra e minha sombra está te vendo. Ela transforma a vida em ritos burocráticos para congelar a dinâmica do desejo. O desejo é impossível. Se no histérico o desejo é insatisfeito, no obsessivo o desejo é impossível. É impossível você assumir a posição de Deus, por exemplo. Se eu fosse Deus, eu faria isso aqui, levitar na queda, não ia cair na minha mão. E caiu na minha mão, tá vendo? Não há superpoder nisso. O desejo é impossível. O obsessivo protege o desejo colocando num lugar inacessível. Ele procrastina, planeia e cria labirintos mentais. A procrastinação não é preguiça. É uma defesa. Se ele realizar o seu desejo, ele encontrará a finitude e a castração. Portanto, ele prefere manter o desejo no campo do amanhã, sustentando a fantasia do que é eterno. A dúvida é a onipotência do pensamento. A dúvida é o motor da neurose obsessiva. O sujeito perde-se em cogitações infinitas. Será que fechei a porta? Será que ela gosta de mim? Será que ele gosta de mim? Função da dúvida. A dúvida serve para paralisar a ação. Enquanto o obsessivo duvida, ele não escolhe. E enquanto não escolhe, ele não perde nada. Evita a castração. Onipotência. Ele acredita que seus pensamentos têm poder real. Isso é tipo dos neuróticos. A bela desse... Se ele pensar algo mal, sente uma culpa devastadora, como se o pensamento fosse equivalente ao ato. Pecado do pensamento puramente normal. Todos nós somos loucos. O objeto A e o anal. O domínio do autocontrole. Na teoria das pulsões, a obsessão está ligada à fase analítica da criança, terceira fase. Lacan reinterpreta isso através do objeto A, o resto, o excremento. A obsessão trata os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro como algo que ele deve reter ou controlar rigidamente. O obsessivo trata seus pensamentos. Sim, o obsessivo trata seus pensamentos. O fantema. E o fantema é dizer que está tudo bem. Gozar o teu sintoma. A limpeza ou o ordenamento obsessivo são formas de gerir o que escapa ao controle, ao controlo, o gozo imundo e imprevisível. A gente não sabe quando a gente vai aquecer o útero do vulcão da Mãe Terra lá no meu livro, Raja na Calé de Nenã. Será que já estão superaquecidos os vulcões? Ninguém sabe de nada. O superior feroz. O obsessivo é habitado por um superior extremamente sádico. Ele vive sob uma culpa constante por crimes que não cometeu. Ele sente-se em dívida com o pai, simbólico, que nunca está satisfeito. No caso, meu pai. Deus. O trabalho forçado e o esgotamento burnout são muitas vezes formas do obsessivo pagar essa dívida imaginária para com o grande de outro, ou seja, o inconsciente. A travessia da fantasia da obsessão. O objetivo da análise para o obsessivo não é dar-lhe certezas, mas sim levá-lo ao ato, agir, e não ser coagido. O ato é aquilo que rompe a dúvida. É o momento em que o sujeito aceita que o outro não tem todas as respostas e que ele próprio é falho. Como vimos no poema Belo C, no meu livro, Raja na Calé de Hernanda, lado A, lado B, do cérebro, qualquer pessoa. A cura ocorre quando o sujeito solta as correntes que prendiam a voz e aceita o seu rastro meteórico. A vida que passa e que não pode ser totalmente controlada por sistemas ou equações. Nem o meu desejo de querer controlar a psicanálise e controle existe. O obsessivo é um sujeito que finge de morto para não enfrentar o fato de que vai morrer. A análise lacaniana convida a sair do seu império de pensamento e arriscar-se na vivacidade e no perigo do encontro real com o outro. Em síntese, o obsessivo é um sujeito que finge de morto. Somos mortos-vivos ou estamos vivendo? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo. E é assim que eu
fecho a análise do cinema Bela do C, e depois eu vou trazer outros cinemas e eu vou fazer uma passadinha aqui agora na Bela do C, no capítulo final aqui, que diz bem assim, ó. Eis o melhor... Pera. Diz bem assim, ó. A Bela do C. A Bela do C. A Bela do C. Não é eu vou matar você, cara. É a Bela do C. Surreal. Onde está a Bela do C, no qual devo ascender? A Bela do C é você. Um sorriso, um ato, uma simbolização. A Bela do C é um sorriso sem graça. Qualquer coisa, um ato. Aquilo que eu tentei te falar pra você, ó. Tá flutuando, tá flutuando. Isso aqui é a Bela do C. Na teoria dos neuróticos. A dúvida dos neuróticos. Fazer flutuar, já imaginou? Nem, só em sonho, você imagina que isso aqui tá flutuando. Isso é tipo da neuropsicose. Então eu vou me despedir. Não teme com as forças do núcleo da natureza. Ela é a bela em si mesma, cheia de graça e aventura equilibrada. O pêndulo, isso aqui, o tempo, é apenas um movimento da definição teatral de um estado. Não significa que meu livro está conspirado no mundo inteiro. O mundo é bem maior. Quantos livros tem? Quantas desilusões obsessivas eu acabei de passar dizendo que meu livro não vale nada. O pêndulo é apenas um movimento de definição teatral de um estado. Surreal. Onde está a Bela do C, no qual devo ascender? Ascender o quê? Vamos lá de novo. Surreal. Onde está a Bela do C, no qual devo ascender? Mãe, me dê uma água para beber? Para matar minha sede? A Bela do C. A Bela do C. A água mineral. A Bela do C. A Bela do C é acender, uma água para beber. Deus não deu água para beber. Depois, vão na minha playlist aí do lado aí, que vocês vão encontrar a Bela do C, Amor de Rajananda, que é o lado A, lado B, R, Rajana Khaled, Fernanda, lado direito, lado esquerdo do cérebro. Ou seja, paradoxos para Adão e Eva, a mesma coisa. Somos todos pecadores, todos falhos. Um dia nos vemos por aí de novo. Muito obrigado, Ser de Luz, por estar comigo mais uma vez. Eu vou me despedindo. Meu nome é Pedro Vítor Lucas Bonfim. E glórias a Deus e mais ninguém mais. E vamos todos unidos filosofar, psicanalizar e tratar o seu sintoma. Parabéns. Aleluia. A Bela do C. A Bela do C. Tá vendo? A Bela do C. A Bela do C. Não tem nada a ver com fantasia, não. E eroticismo, pior ainda. E depravação, nem se fala. Tem a ver com a Bela do C. Beber uma água para beber para amanhecer. Amanhecer numa sexta-feira. Feliz, dizendo de quem quer. Te rir de mim assim. Eu vou cantando solenemente, buscando um ato pro berimbau latente. Eu vou batalhando, seguindo sermões, agindo de cada lado, buscando enfrentar tigres e leões. Eu vou andando, cantando alegremente, suando o meu sovaco até se sentir seduzente. Eu vou cantando, eu vou inspirando, eu vou dormir pra alegremente acordar cantando, cantando. A Bela do C. Muito obrigado por você ter assistido essa análise sobre a neurose obsessiva. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Obrigado. Namastê e namaskaram para você. Thank you very much.